Eccomi, benvenuti. Estamos aqui em mais um episódio de Saúde e Leveza com Andrea Bottoni. E como vocês sabem, a ideia aqui é tentar trazer elementos para buscar reflexões sobre como a gente pode viver melhor e a vida como ela é. Como eu posso me cuidar mais, está certo? Para ter mais qualidade de vida, bem-estar e, resumo, uma vida melhor. E hoje, nesse episódio, tenho o prazer, a alegria de estar aqui junto com Samira. Samira é nutricionista e agora ela já se apresenta e fala um pouco dela. Samira Barcelos. Isso, olá a todos. Fala! Eu sou Samira Barcelos, nutricionista de formação há 15 anos. Eu sempre brinco aí nas plataformas digitais que é Nutri com Amor. Gosto muito do que faço. Tenho o título de especialista como terapia clínica, né, e nutricional. Atualmente sou mestranda. Trabalho em uma instituição hospitalar de grande porte e adoro a nutrição. É isso. Ok. Em resumo. E você é uma pessoa também muito engajada, você é uma pessoa bastante atenta a diferentes realidades e você é uma pessoa que também mergulha naquilo que faz. Você pode dizer isso? Sim. Eu acho que a gente, hoje, cada vez mais a gente precisa olhar as pessoas com empatia. Eu brinco que a empatia é a minha bandeira. Então, por que não falar da nutrição se aproximando das comunidades, se aproximando das idades, se aproximando dos gostos? Quando se fala em nutrição, eu gosto de desafios. Então, por onde passei no decorrer aí desses 15 anos, eu pude experimentar vários cenários da nutrição. E tudo aquilo era novo pra mim. Eu brincava assim, sempre brinco quando eu recebo estagiário, que assim, eu sempre fui muito filhote de águia, né? O que é o filhote de águia? Mamãe águia te leva para um penhasco mais alto e empurra, e você aprende a voar. Então eu com os meus estagiários eu acabo fazendo esse, vamos dizer assim, esse protocolo aí de filhote de águia, porque eu acho que quando você enfrenta aquele desafio, você tem a tendência a se desenvolver, a se sentir mais seguro, a ser um profissional melhor, porque você busca o conhecimento, aquilo às vezes é novo, então aquela inquietação de, peraí, dá para fazer melhor que isso? Quais são as ferramentas que eu tenho? Trabalhando dentro da minha realidade, então o que eu posso oferecer de melhor? O que a nutrição pode fazer por aquele indivíduo, por aquele setor, independente do cenário. Se é um cenário hospitalar, ambulatorial, de consultório, um cenário acadêmico, como que a nutrição pode contribuir para aquilo? Então, o meu papel ele acaba aí transitando entre isso, empatia, alavancar a nutrição, né? E de alguma forma superar aí os desafios que vão aparecendo ao longo da jornada, né, enquanto nutricionista. Obrigado, gratidão, Samira. Aí que acontece, vou fazer uma pergunta que eu já sei a resposta, é evidente, está certo? A alimentação é muito importante. Claro! Por isso a resposta é sim. Mas agora, conta para nós, do seu ponto de vista, do seu conhecimento, da sua vivência, quanto de fato a alimentação é importante e quanto nos condiciona? Então vamos lá, essa pergunta ela é bem capciosa. Uhum. Pode parecer um pouco piegas, né? Mas se aproximando um pouco daquele conceito filosófico de Hipócrates, faça do seu alimento o seu remédio, faça o seu remédio o seu alimento. Hoje a gente está voltando muito para isso, né? Então, como que a alimentação pode me ajudar em determinada situação da minha vida, ou se eu tenho uma doença? Então, a gente percebe que a alimentação, ela nada mais é do que uma forma de tratamento, né? Hoje a gente, ali nos primórdios, quando eu me formei, a gente falava muito da nutrição enquanto uma terapia, a dietoterapia, tornar o nutriente o protagonista para o controle de uma doença. Hoje a gente já mudou um pouco mais esse olhar.
não é só controlar uma doença, a gente tem uma visão um pouco mais profilática. Então, o quanto a minha alimentação pode contribuir para a minha saúde. Se fala muito de longevidade, né? Por isso a gente entra na promoção da saúde, na qualidade de vida, no bem-estar, em proporcionar ou em tentar proporcionar mais qualidade. E aí por isso você usou inclusive a frase de Hipócrates de lá atrás, de milênios atrás, e que ainda é super atual. Eu já te devolvo a palavra. O meu jeito de falar é que a gente precisa cada vez mais redescobrir óbvio, porque isso é óbvio faz milênios e mesmo assim é super atual, porque o simples pode ser profundamente transformador. Faz sentido para você? Sim, muito. Muitas vezes, seja em consultório até mesmo entre uma visita ou outra, em leito de paciente, a gente precisa plantar a sementinha da nutrição, né? Com o que a gente tem de ferramenta. Então, espera-se muito com plataformas digitais, hoje pode pirilim-pim-pim, né? Ou seja, aquela nutricionista que vai solucionar meus problemas e vai fazer qualquer abordagem, mas onde o alimento não é tão protagonista. Não, o alimento ele é protagonista. Então, dentro daquilo que a gente pode oferecer, da realidade daquele indivíduo, então colocando um exemplo, aquela pessoa que é diabética, descobriu na internação o diabetes, mas de acordo com a realidade financeira dela, o que eu posso fazer? Né? Eu já trabalhei em instituição privada e já trabalhei em instituição pública, são realidades diferentes. O meu manejo é diferente, mas a doença é a mesma. Então, sim, faz sentido. O alimento, e nós, enquanto nutricionistas, a gente precisa fazer educação nutricional e mostrar que o simples, o óbvio funciona. Um arroz e feijão, que é o casamento perfeito, ele funciona. Né? Se o meu indivíduo ele tem condições financeiras de um arroz integral ou um arroz negro, ok, que é rico em fibra, para o controle desse diabetes, e quem não tem? Então, sim, muitas vezes do nutricionista é esperado, né? Uma outra coisa, nossa, Nutri, mas você está me ensinando a comer arroz e feijão, me ensinando a comer o arroz integral, me ensinando a comer mais frutas, verduras e legumes, incluir mais fibra a partir da alimentação? Sim. O simples, o óbvio funciona, né? As pessoas às vezes não dão tanto crédito porque elas ainda querem algo diferente. Gratidão. Você falou de uma forma encantadora. E aí você falou, o alimento é protagonista. Sim. E não quero entrar em polêmica, mas o alimento mesmo é a alimentação, não é a cápsula. Sim, a alimentação. Alimentação. E aí o arroz e feijão, fibra através de uma alimentação mais equilibrada e, por que não, também mais consciente, porque você disse eu sou engajada e por isso não é só a orientação bem feita que te demandou estudo, que te demanda conhecimento, mas a sua alimentação pode ser, a sua orientação pode ser muito bem feita e de repente o paciente não vai segui-la, tá certo? Por isso aí vai dizer, pô, e aí, eu fiz a minha parte, mas o negócio não aconteceu, porque lá também é uma das dificuldades, mas também dos desafios e das oportunidades. Entender que busca a sua ajuda para você tentar ajudá-lo, perché non dipende nem só dele, nem só de você, dipende de uma saudável integração para a pessoa também se sentir adequadamente orientada, mas também suficientemente empoderada para conseguir acompanhar e fazer isso dentro daquele contexto, que pode ser com arroz ou com arroz integral, mas que tem que gerar
Se possível, algumas mudanças que faz sentido. Aí eu te pergunto, faz sentido para vocês e faz sentido para você, Samira? Sim, faz sentido porque nós nutricionistas, além da técnica, do conhecimento, a gente precisa se aproximar, se conectar, hoje é falado muito isso, né? Se conectar com o nosso paciente e fazer a educação nutricional. Porque se o paciente não teve adesão, talvez o profissional não se aproximou tanto, não entendeu qual que é a dor, a angústia, qual que é o objetivo desse indivíduo ao te procurar, ou até mesmo num leito, como vai ser no pós-alta, eu preciso plantar a sementinha da nutrição. Então, nem que seja, ele não consegue, eu não tenho o hábito do arroz integral. Lá onde eu trabalho, a minha maior dificuldade é mostrar o quanto que o arroz integral pode ser interessante também. Porque o aspecto, a textura, a cor não é tão atrativa, a gente come primeiramente pelos olhos, não é? É o interesse. Então, como que eu posso tornar isso mais atrativo? Então, aí já não estou falando mais de contexto financeiro, eu estou falando mesmo da educação nutricional no sentido de mostrar, olha, o arroz integral, ele tem uma quantidade maior de fibra. A fibra tem ação quelante. Eu não preciso chegar nesses termos técnicos. Sim, sim. Eu posso, de alguma forma, dar um conceito técnico, mas decodificar a informação para que ele entenda o porquê daquela fibra. Não, arroz integral não vai. Então, vamos trabalhar com contagem de carboidrato? É que aqui a gente poderia falar vários exemplos de doenças. É que agora eu me apeguei no diabético para a gente tentar contextualizar. Então, vamos trabalhar com contagem de carboidrato? Como é que é? Olha, então vamos fazer assim. Abre-se mais o leque, tem uma quantidade X que você pode ir por dia, a gente pode distribuir então essa quantidade de carboidrato. E do arroz branco, essa porção aqui atende e não descontrola a tua glicemia. Vamos tentar assim? Mas o ideal é que você consiga aos poucos ir fazendo uma introdução. Por isso, se eu entendi bem, é um combinado. Sim. É um combinado. É um chegar juntos, é tomar a decisão e fazer um planejamento em conjunto. Claro, Exatamente. Considerando o seu conhecimento técnico enquanto profissional. Mas se você não combina e se não existe um pacto, tem menos chance de acontecer. É Sim, isso? Tem menos chance de acontecer porque eu não posso ser inquisidora taxativa. Eu tenho conhecimento. Mas até então, para que exista adesão, ele precisa sentir confiança. Poxa, ela consegue entender que eu não gosto. Por mais que a minha saúde dependa desse arroz integral, estou fazendo um exemplo aqui, tá? Eu não gosto, Nutri. Então, tudo bem, vamos negociar? O quanto você está disposto a gostar? Será que tem outras coisas que a gente pode incluir mais fibra? Então tá bem, o arroz integral, mas vai bem aqui uma verdura, folha vai? Mais ou menos, qual? E aí é uma via de mão dupla, exatamente, para que se tenha adesão, porque aí eu já me conectei, eu entendi a necessidade, a angústia, a dor, a dificuldade. Cada vez mais nós, nutricionistas e profissionais da área da saúde, porque se a gente trata aquele indivíduo e acompanha, a gente precisa se conectar. Para se conectar, eu preciso ter empatia. E aí, muito obrigado. Conectar, não? É se conectar entre as pessoas. Nada contra todas as tecnologias que existem, todas outras oportunidades que nos permitem de gerar conexões. Mas neste caso é realmente a pessoa com a pessoa. Você, no seu caso profissional, a pessoa que te procura para ver se você consegue ajudá-la a se ajudar. Mas esta conexão é um elemento determinante. Sim, sim. Porque a partir do momento que eu consigo me aproximar através dessa conexão, eu acho que cria um entendimento. Então, o indivíduo, ele passa a entender que eu quero ajudá-lo, mas a autonomia ainda é dele. Olha que coisa interessante, olha que é uma coisa que se fala cada vez mais.
mas que nem sempre a gente dá o devido valor. E aí a gente às vezes usa as palavras que estão um pouco na moda, tipo empoderamento, certo? Tipo ativar o poder e tudo mais, independentemente de modismos ou de outras situações. De fato é um elemento importante, perché se a pessoa si colloca di una forma meglio che passiva o se o profissional si colloca tipo aquilo que sabe e que passa o conhecimento, aí o outro faz. E a gente sabe que não funciona assim. Na vida tem que existir necessariamente uma integração, uma interação e uma ativação para que seja algo que sim vem também do seu conhecimento e do seu profissional, mas que também brote um pouco de dentro da pessoa que é o direto interessado, que é o ator principal, que é o principal especialista nele mesmo, certo? Para poder gerar eventualmente alguma mudança que possa trazer benefício, mas não só porque você disse faça isso porque te faz bem, mas porque também a pessoa possa realmente perceber que está se sentindo melhor. É isso mesmo, Samira? Sim. Exatamente. Ou seja, ela entender que trazer, eu gosto muito de usar isso com os meus pacientes, trazer para a consciência que aquilo é importante, que aquilo vai te trazer um benefício na tua saúde. E a partir daí, então, estou disposto a fazer? Ok, fiz e realmente estou sentindo. Nossa, a Nutri falou para que eu incluí uma fruta. Por mais que a gente saiba aí que as porções, né, são de 2 a 3 porções pela Organização Mundial da Saúde, enfim, mas negociamos uma fruta. Olha, eu já estou me sentindo melhor, eu estou mais saciado com a fruta. Então, ele vai experimentando, dando um voto de confiança para a minha conduta nutricional, para o meu plano dietoterápico e vai sentindo a diferença na vida. Eu não sei se vocês perceberam, mas o que ela disse, mais ou menos recomendado seria 2, 3, foi só uma, beleza? Mas não é só uma. Foi uma, provavelmente num contexto de que não comia nenhuma fazia tempo, certo? Por isso, introduzir uma fruta tem que ser e incorporar isso, vamos dizer, dentro da sua alimentação, tem que ser comemorado, Sim. Tem que ser valorizado. Pô, mas é só uma fruta. Não, não é só uma fruta, porque você tem que considerar que antes não era nenhuma, correto? Exato. E às vezes também, nesta lógica meio que prescritiva, não, mas o certo são 3. Beleza, o certo são 3, mas para que era 0, uma conquista, como é que você vê isso? Nossa, eu vejo com muito bons olhos e eu comemoro. Eu acho que todo indivíduo que eu percebi ao longo assim dos atendimentos, e até eu, mas quem não gosta de ser, além de ser motivado, ser elogiado por algo, por um feito, não é? É engraçado que a nossa criança interior, ela sai e fala assim, nossa, a minha Nutri, eu brinco muito nas redes sociais assim, você é o orgulho da Nutri, então orgulhos da Nutri. Eu aprendi a usar, comecei com muita vergonha e fui vendo aqui que, olha que legal, né? E tinha bastante resposta e coisa e tal. Então eu falava assim, orgulho da Nutri, e eles gostam, porque eu tô vendo o esforço que tem sido feito. Como falou, não, era um contexto onde não tinha o consumo de frutas. Então imagine o esforço que aquele indivíduo passou a fazer, e assim como um todo. Então pensa assim, é só uma fruta, mas hoje ele passa a ir mais ao hortifruti, ou à feira, ao supermercado, se organizou, criou uma rotina para comprar essa fruta, criou uma rotina dentro do seu dia, olha, tal horário eu vou colocar essa fruta. Então, olha os movimentos por trás dessa fruta. Deve ser comemorado, sim, incentivado, porque a partir daí ele também se sente motivado a fazer outras melhorias. Tanto é que é o que eu gosto muito de falar, não faça dieta, melhore hábitos. Mas falando da dieta nesse contexto coloquial Sim, de ter algo assim para seguir. Então,
Melhore hábitos porque a gente precisa começar a desconstruir esses hábitos menos saudáveis e reintroduzir ou talvez introduzir novos hábitos alimentares, porque o hábito é aquilo que você faz repetidamente, aquilo torna parte de você e você tem maior adesão. Então, essa é a educação nutricional, onde você trabalha hábito. Então, se ele tinha o hábito de só trabalhar, ser um workaholic e comia qualquer coisa quando dava, hoje ele passou a comer uma fruta, ele tem agora um novo hábito saudável. Se antes não tomava tanta água, passou a tomar mais água, mesmo que seja aí 500 ml num contexto que não entrava água, só entrava refrigerante, ou nem entra tanta água ainda, mas reduziu, tirou o refrigerante porque ele quis e achou que nesse momento ele está preparado para. Então, é melhorar hábito pouco a pouco. Quando a gente melhora hábito, eu tenho adesão. Quando eu tenho adesão, eu tenho constância. Quando eu tenho constância, eu tenho sustentabilidade, vamos dizer assim, né? Se aplica essa palavra. Eu tenho hábitos e comportamentos sustentáveis ao longo da vida. Que eu brinco que perder peso, qualquer um pode. O desafio é manter esse peso adquirido, essa nova forma corporal. Então, como que isso deve ser feito? Trabalhando hábitos. Gratidão. E você disse também, não? A questão, novamente um exemplo, do refrigerante. E a questão d'água. Porque literalmente tem pessoas que bebem refrigerante come se fosse água, certo? Por isso, na realidade, de um ponto de vista técnico, com certeza não é o mais adequado, porque o líquido que o nosso organismo precisa é água, correto? Sim. Agora, mas o certo seria isso, beleza, a recomendação. Mas você está com um ser real na sua frente que tem esse hábito. Por isso é evidente que você não vai dizer, a partir de hoje, nunca mais. Não. Vai assustar e não vai provavelmente implementar algum tipo que seja de pequena mudança. Mas é melhor a pequena mudança que aos poucos se torna um pouco menos pequena, que aos poucos tem mais outra pequena mudança que se soma e que você consegue acompanhar, você consegue implementar, mas se a gente parte fora situações específicas, com as proibições, ou assustando, ou mostrando cenários trágicos, provavelmente o negócio não se sustenta. Agora é óbvio, o que seria bom? Beber a água que o seu organismo precisa e só água, e eventualmente deixar outras bebidas só em situações específicas. Para o social, mas se não é isso a realidade da pessoa que está buscando a sua ajuda, você tem que fazer o melhor possível com aquilo que você tem. É mais ou menos isso que você tenta fazer, por isso? Sim, sim. Isso cai muito do individualizar. Isso. Personalizar. Personalizar, né? Cada vez mais a gente precisa entender o conceito de individualizar, porque eu estou tratando o indivíduo, aquela individualidade, aquela particularidade. Então, se ele não tem o hábito de tomar água, eu não posso fazer um cálculo pelo peso dele. Olha, toma isso. É essa quantidade que você tem que tomar por dia. Vai assustar. Eu tenho até um exemplo dentro de casa, para falar assim que santo de casa não faz milagre, mas dessa vez fez. Eu tenho uma tia muito querida, né? Minha mãe fica com ciúmes, né? E minha mãe fala, você parece mais filha dela do que minha. É da área da saúde, só que de enfermagem. Então pensa aquele cenário de enfermeiro que dobra plantão e coisa e tal, não para nada, não toma água. E ela assim, ô Sami, que em casa me chamam de Sami, minha mãe que colocou esse apelido. E aí, pegou. Eu queria tomar mais água, mas eu não consigo. Eu olho assim, a Nutri de lá falou que eu tenho que tomar, né? Eu sei, mas é muita água.
E eu falei, vamos fazer um teste? Vamos fazer assim, ó. Eu vou te dar uma garrafa, mas era uma garrafa de 200 ml. Entendi. E a gente começa com essa garrafinha de 200 ml. Ele cabe dentro do bolso do jaleco, porque pensa, ó, eu tô tratando o indivíduo. Sim. Então, é da área da enfermagem. Com as suas peculiaridades. Não para. Né? Ela precisa de algo rápido, porque ela quer tomar água, então às vezes muitas ela não vai ter tempo de chegar no bebedouro. Então assim, 200 ml cabe no bolso, a garrafinha. Vamos tentar? Aí à medida que a garrafinha esvaziou, vai lá, tenta encher mais um pouquinho e vai tomando. E vai se propondo a aumentar um pouco mais até o xixi ficar claro. Vamos pensar assim. Então, não estou falando mais de tomar 2 litros, 1.800. Eu estou falando de aumentar gradativamente. E o termômetro vai ser o quê? Porque aí eu estou dando ferramenta também para ele ter parâmetro, para ele ter autonomia, né? E aí depois a gente já veio e falou, mas não é que deu certo? Por que aquele pequenininho? Eu falei, isso aqui eu tomo rapidinho. Então, é a individualidade. Individualizar. E daí eu personalizo. Aí, já encerrando esta fala, este episódio, muito obrigado, Samira. Você pode dizer, considerando inclusive esse exemplo que você fez, que devagar se vai longe? Sim, muito longe. Eu brinco que devagar vai longe, sozinho a gente vai mais rápido, mas junto a gente vai com mais consciência. Tá bom para concluir, hein? Faz sentido para vocês? Gratidão, Samira. Eu que agradeço. Gratidão.